Quantos querem nessa noite meditar um pouco na palavra de Deus? Meditar um pouco mais na palavra de Deus, né? A nossa lição de hoje é uma lição muito interessante. Ela desmistifica algumas coisas, abre o leque para outras coisas, e assim a gente vai caminhando. As superstições religiosas. Estamos terminando mais uma revista. Essa é a penúltima lição e, portanto, foi um caminho muito importante que nós caminhamos durante esse trimestre. Já pode colocar, por favor. Vamos ler aqui o texto de 2 Timóteo, todos juntos. 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o verso de número 12, apenas a parte B. Os irmãos sabem que a parte B do verso é o meio, o miolo. Parte A é a primeira parte do verso até a primeira vírgula. Depois da primeira vírgula é a parte B. Se tiver mais uma vírgula no verso, depois da segunda vírgula é a parte C. Quem entendeu? Parte A até a primeira vírgula. Parte B a partir da primeira vírgula. E a C a partir da segunda, se tiver. Então, qual é a parte B do verso? Né? Vamos lá? Qual é a parte B do verso ali? Todo mundo pegou, não foi? Então vamos juntos? 1, 2, 3 e... Mas... O que foi? 1, 2, 3 e... Mas... O bom depósito até aquele dia. Fala comigo, depósito é tudo aquilo que eu acumulo no meu trabalhar no reino de Deus. Então Deus está dizendo, eu não tenho que me envergonhar. O versículo está dizendo, eu não posso me envergonhar, né, de forma nenhuma, porque eu sei para quem eu estou trabalhando e o que eu estou acumulando. Amém, irmãos? Todos perceberam, né? Vamos para a introdução da nossa lição. Introdução da nossa lição. A superstição está presente em todas as religiões, tanto as novas como as velhas. Em todas as religiões e em todas as culturas existe algum tipo de superstição. Talvez aqui em Portugal não tenha um pé de coelho, né, pastor Jorge? Mas tenha outras superstições específicas da cultura. Toda cultura, toda religião, sendo novas ou velhas, tem algum tipo de superstição, né? Olha só, é nociva a fé cristã em razão de levar o indivíduo a temer coisas inócuas, coisas sem sentidos, e depositar a fé em coisas absurdas, tá? Então as superstições, elas são nocivas à nossa fé a partir do momento, ao cristão, a partir do momento que ela é algum tipo de amparo de fé. A partir do momento que ela mexe com a fé da gente, ela se torna algo nocivo à nossa fé, né? Vamos para o primeiro ponto. Etimologia. Qual é o sentido? Diga comigo, etimologia quer dizer a síntese da palavra. O que significa? Tá? O termo vem do grego. Olha o termo grego. O substantivo grego empregado no Novo Testamento corresponde à palavra superstição. É desidaimonia, misericórdia. É um palavrão, né? Então esse é o termo grego. Esse termo, ele aparece apenas em Atos 25, 19. Alguém já coloca para nós Atos 25, 19, para que possamos aí ampliar. Olha aí. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal de Jesus defunto que Paulo afirmava viver, né? Paulo afirmava viver. Vamos ler o 18, vamos para o contexto. 18. Volta mais para cima um pouquinho. 17. De sorte que chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem, Paulo. É Paulo que está sendo inquirido aqui. Acerca dele, estando presentes os acusadores, os irmãos judeus, atenção, aspas,
Paulo foi preso no 16, pelos seus próprios irmãos, tá? Perdão, Paulo foi preso no 24, capítulo 24, pelos próprios irmãos. E agora, esses irmãos levaram Paulo a um tribunal. E ele está sendo inquirido acerca do que ele prega. E estes judeus que estão ali, os seus acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que se suspeitava, tá? O inquiridor está dizendo: eu suspeitava de uma série de coisas, que esse homem fosse alguém que estivesse tentando fazer uma trama contra os romanos, tentando fazer um levante, mas nada do que poderia imputar algum erro sobre essa pessoa foi encontrado. Aí continua: agora, tinham porém contra ele algumas questões, né, acerca de sua superstição. Quem está falando isso são os judeus, são os romanos. Quem está falando isso é um inquiridor romano, o juiz romano. Ele está chamando alguns elementos da fé de Paulo de superstição, né? Porque Paulo está falando de coisas espirituais, ele não está entendendo. Olha o contexto, tá bem? Tem gente por aí, e principalmente os cientistas, que diz que muita coisa que a gente crê é superstição. Os cientistas dizem, os ateus principalmente, dizem que a gente crê em superstição, crê em mundo espiritual, crê em manifestação espiritual. Isso para eles é de uma certa forma superstição. Tá bem, irmãos? Então a palavra superstição aparece aí. E aí esse mesmo inquiridor disse, ele fala de um tal de Jesus, que segundo ele vive, ressuscitou, está vivo. Então nesse momento aparece a palavra superstição do ponto de vista positivo, viu? Atenção ao texto. Amém, irmãos? Aí, quem está usando o termo, está usando de maneira inadequada. Porque a gente não tem nenhuma superstição, a gente crê no mundo espiritual, que é verdadeiro e mais verdadeiro do que o mundo físico. Tão verdadeiro do que qualquer coisa que se desenvolva aqui embaixo, é o mundo espiritual também. Amém? Vamos seguindo na nossa apostila. Então a palavra superstição na Bíblia é encontrada só nesse texto. E o termo para superstição é desidaimonia. Desidaimonia. Ponto de número 2. O termo em nossas versões. O termo em nossas versões. Esse é o termo no grego. Agora o termo em nossas versões. A versão Almeida atualizada é a tradução brasileira. E a tradução brasileira traduziam os vocábulos originais por religião e religioso, enquanto Almeida e corrigida por superstição ou supersticioso. Perceba, na Almeida atualizada, ao invés de aparecer a palavra superstição ou supersticioso, se usa esse termo do ponto de vista negativo, para dizer que alguém é religioso, fora da fé cristã. Aí usa o termo religioso ou religião. Mas a tradução brasileira traduz o vocábulo, né? A Almeida corrigida já traz o termo superstição mesmo, tá bem? Isso se emprega, por exemplo, ao mágico Elimas e a outros fatos que encontramos na Bíblia, onde as pessoas tinham as suas superstições. Uma tradução chama de religião, a outra vai direto ao ponto, superstição. Amém, irmãos? Entenderam? O termo latino, na Vulgata Latina, repete comigo, primeira tradução. Vocês não vieram, não? Foi? O que está acontecendo? Estão cansados? Tomaram café? Vocês estão cansadinhos, né? Mas vamos levantar já já o ânimo. Levante-se. Termo latino, da Vulgata Latina, né? Traduzida por Jerônimo. Repete comigo, Jerônimo, o primeiro tradutor da Bíblia completa. Agora fala assim, século 4. Pronto. A Vulgata Latina foi a primeira tradução do hebraico e do grego da Bíblia completa. Primeira tradução da história. Tá bem? Houve uma tradução antes da Vulgata Latina, mas foi do hebraico para o grego. Repete comigo, Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego. Foi feito antes de Cristo, 200 anos aproximadamente antes de Cristo. Septuaginta. Mas não é da Bíblia toda, é só do Antigo Testamento. A primeira tradução da Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, do hebraico e do grego, hebraico antigo, grego novo, para o latim, foi a Vulgata Latina. Repete comigo o nome, Vulgar.
Vulgar aqui não é o vulgar no nosso português lá do Nordeste, viu? Não é assim quando alguém vê alguém falando palavrão e diz, fulano é vulgar. Não é esse vulgar. Vulgar aqui é de comum. Uma linguagem para todo mundo entender. Amém? Atenção. Então essa é a primeira tradução. Nessa tradução, os termos referidos por supersticioso em Atos capítulo 25, 19, significa superstição, religião, culto, né? Excesso de zelo aos deuses, adivinhação e por aí vai. Então essa Bíblia, nessa tradução, amplia ainda mais a tradução de superstição. Está sendo um pouco técnico, mas nós já vamos aplicar, viu? Vai ficar melhor já já. Amém? Quarto ponto, o termo no mundo romano. Como era usado esse termo no mundo romano? É muito importante nós irmos para a cultura antiga, que a gente percebe que a coisa amplia muito. Amém? Olha aí. Havia diferença entre religião e superstição no mundo romano. O cristianismo mais tarde adotou essa definição. Segundo Agostinho de Hipona, diga comigo, Agostinho, o maior pensador, bora? O maior pensador da história do cristianismo, depois de Paulo. Depois de Paulo, a figura é Agostinho de Hipona, tá bem? Um grande teólogo do século 3 para o século 4, Agostinho de Hipona. E segundo Agostinho de Hipona, o homem supersticioso distingue-se do religioso. Citando Varrão, que é um autor romano, afirma que o supersticioso teme os deuses como inimigos e o religioso reverencia-os como pais. Tá bem? A ideia dessa palavra no mundo romano é uma forma antiquada de culto, como deterioração ou algo ultrapassado, rejeitado pela religião oficial. Tá bem? Espera aí que a gente já vai para o segundo ponto. Pode subir já para o segundo ponto, rapidinho. Deixa eu falar um pouquinho aqui no mundo grego. No mundo grego, irmãos, existia um deus para cada gosto. Quem lembra dos deuses gregos? Quem lembra de Zeus? É o deus do trovão. Tá bem? O Zeus, quando trovejava no céu, os gregos diziam, Zeus ou está irado ou está querendo falar. E aí eles criavam um contexto de adoração para agradar a Zeus ou interpretar o que Zeus está querendo dizer. Então esse tipo de culto originário de uma expressão da natureza é tido como superstição. Os irmãos estão entendendo? Para nós hoje que conhecemos a fé, conhecemos Cristo, conhecemos a Bíblia, nós percebemos que isso é uma extrema superstição. Quem conhece o Thor? O Thor, irmãos, que tem um martelinho, né? Pronto, o Thor é filho de um deus também, é um semideus, né? E existia toda uma cultura. O Thor já é nórdico, né? O Thor é nórdico, né? Não é mais grego, já é nórdico. Existia o deus da guerra, que era o deus Ares, que era o deus da guerra, né? E os guerreiros, quando iam para a guerra, adoravam esse deus. Diz a lenda que esse Deus, ele tem a cama dele forrada com a pele tirada dos homens mortos em batalha. Então eles criam nisso. Quem conhece a Odisseia de Homero, de Ulisses, perdão, estou aqui meio, a mente não está 100%. A Odisseia foi um livro fantástico, que narra uma viagem grega, né, pelo mar aberto, passando por várias fases, por várias etapas. Inclusive vai sair um filme agora, né? Que Ulisses é um rei grego que foi para a guerra em Troia. Vocês estão assim, tá tudo bem? Eu estou contando um monte de história, né? E talvez alguém já esteja... Calma, gente, é rapidinho. Então Ulisses, ele teve na guerra de Troia. Quem assistiu o filme Aquiles aqui? Ô pastor, que é isso? Falar de filme em culto, pastor? Não, é só para a gente se situar. Tá? Ulisses é aquele amigo lá de Aquiles, que convence Aquiles, segundo a história ali, que não tem muito a ver com o livro, mas que convence Aquiles a ir para a guerra. Aquele Ulisses, depois da guerra de Troia, da guerra contra a cidade de Troia,
ele volta para casa e ele se perde no mar. Vai parar numa ilha, encontra vários bichos que são algum tipo de Deus ou filhos de Deus, e vai tendo aquelas coisas todas. Nesse livro, Ulisses conta uma história. Para acalmar Poseidon, que é o rei, o deus do mar, era preciso sacrifício de uma criança. Os irmãos estão entendendo? Sacrifício de uma criança. Então nós temos uma história de superstição marcando a história da humanidade. Se você for olhar nós, quando nós éramos pequenos, alguém aqui já foi benzido? Ah, não. Fique sem vergonha hoje, fique tranquilo. Os mais novos nunca foram benzidos. Mas a irmã Fabiana disse já, o Luiz fez assim. Hã? Porque com ramo de arruda. Alguém aqui já teve as arcas caídas? Ei, só os mais velhos vão entender. Arcas caídas, o que é isso? Uma dor que você tinha no peito. Aí dizia que o nosso coisa do peito aqui estava para baixo. Aí a benzendeira pegava embaixo do braço da gente e ficava lá rezando e levantando o braço da pessoa. Espinhela caída. É isso mesmo, lá na região da irmã já é esse nome. Não é? Alguém já teve algum tipo de benzimento no pé, quando deu aquela isipele, o pé ficou roxão, grandão, e aí levou para a mulher bater lá a folha de arruda? Pois é, isso acontece de tudo, irmão, por aí afora, tá bem? Tudo isso são superstições, e a história da humanidade é marcada por superstições, tá bem? Aí nós temos aí, no segundo ponto da lição, características animistas. Primeiro ponto, o animismo. O que é isso? Né? Apesar da superstição estar sempre presente em todas as religiões, é no animismo, eu vou falar daqui a pouco de nós, dos crentes, porque tem um negócio aqui em nosso meio, não aqui em Odivelas, mas no mundo evangélico tem muita coisa, tá bom? Mas eu prometo não ser desagradável com ninguém. Vamos lá. Então, a superstição está presente em todas as religiões. É no animismo que ela praticamente se confunde, né? O animismo é a crença que atribui vida espiritual ou alma às coisas inanimadas. Vou explicar. Esse microfone é uma coisa inanimada. Se eu deixar ele aqui, ele vai para lugar nenhum. Ele não tem vida nele mesmo. Mas segundo esse povo adepto do animismo, tudo que está no mundo tem algum tipo de vida ou significado que o mova. Pegaram aí? Então tudo deve ser analisado criteriosamente, respeitando algo por trás, uma mensagem, uma vida. Então tudo tem alma. Preste bem atenção aqui. Os animistas acreditam que as plantas e animais possuem alma, que a natureza está carregada de seres espirituais e que o espírito dos mortos vagueia pelos lugares onde as pessoas viviam ou costumavam frequentar. Me arrepiei agora. Estou brincando. Meus irmãos, sabe o que meu avô dizia? Eu me lembro muito bem disso, Gê. Meu avô dizia assim: eu prefiro dormir na floresta do que dormir numa casa abandonada. Aí meu avô dizia assim: porque, por certo, o dono dessa casa que já morreu pode estar por lá. E eu tinha um medo terrível de casa velha, abandonada. Tapera, que a gente chama assim, né? Quem é da roça aqui? Tapera. Aquelas casas antigas, né? E aí, isso é tão forte que, dependendo da realidade, o demônio se aproveita disso e começa a criar coisas ali para gerar, né, fortalecer essa crença. Todos nós sabemos, irmãos, que em se tratando de espíritos, a Bíblia diz, lá no texto do Rico e Lázaro, capítulo 16 de Lucas, que há um abismo entre os mortos e os vivos. Jesus disse: de maneira que para passarmos para lá só pela morte, e para um deles voltar para cá só ressuscitando. Disse Jesus, está no texto, final do texto do Rico e Lázaro, que não é uma parábola, já expliquei isso aqui.
Então, nós não cremos nessa visita de mortos. Apesar do inimigo se valer muito disso. O animismo é um braço do espiritismo. O animismo é um dos fundamentos do espiritismo. Quem está entendendo? E se uma cadeira dessa mexer sozinha aqui? Você sai correndo hoje? O que é que você faz? Você repreende em nome de Jesus. Então eu passei muito tempo da minha vida atormentado. Tinha um negócio, a gente tinha uma roça. Deixa eu contar essa. Tinha uma roça lá no interior. E a gente ia para essa roça todo sábado. Terminava a escola, às vezes era sexta. Papai catava nós e levava para a roça. Chegava lá na roça, era só eu chegar. Eu dormia sempre numa redinha, num canto do quarto. Era só eu chegar lá, a rede começava a balançar comigo. Era eu deitar, todo mundo parar de conversar, começava meu tormento. Eu ficava pedindo a Deus para que conversassem até eu cochilar. E às vezes eu cochilava e depois quando as vozes calavam, a minha rede balançava. Dava uma batida na minha rede. E isso me perseguiu até a fase adulta, irmãos, acredita? Uma última vez que aconteceu comigo, na roça, eu via uma pessoa andando do meu lado, atrás de mim. A gente tinha um açude, quem sabe o que é açude aqui? Já vi que só tem Nutella aqui. Açude, irmão, açude é uma represa de águas. E a gente ia tomar banho nesse açude, tá bem? Quando a gente ia tomar banho nesse açude, uma vez, eu banhei, esqueci do horário. Quando terminou o banho, do açude até minha casa, dava 1 hora a pé. E aí eu disse assim, meu Deus, já passou das 5, o sol já estava descendo, vou chegar de noite. Saí do açude rápido e caminhei e não chegava nunca. Daqui a pouco eu senti alguém andando do meu lado. Estava repreendido, né? Andando, e tinha hora que a respiração chegava perto de mim. E eu dizia, sai para lá, esse é mulher. Só pode ser mulher. Já chegava pertinho de mim a respiração. Porque eu não conhecia o evangelho. Pois é. E aí quando eu me converti aos 22 anos, eu fiz um negócio, ó, percebe bem? Eu fiz um negócio, o que eu fiz? Eu fui para esse interior, dormi à noite sozinho na casa. Essa casa era uma casa velha que foi do pai do meu avô, que passou para o meu pai. Aí nós tínhamos a casa na cidade e a casa na roça. Era coisa antiga, né? Inclusive 2 irmãozinhos do meu pai morreu nessa casa. 2 irmãozinhos gêmeos que minha avó teve do meu pai morreu nessa casa. Pronto. Aí eu cheguei lá de noite e falei, agora eu estou com Jesus. Agora eu descobri a verdade. Agora eu tenho que vencer esse negócio. Fui para lá, para dormir lá. E você sabe que o bicho é ousado. É ou não é? Ele é ousado. Aí tinha a casa do vaqueiro, que ficava mais ou menos assim, uns 100 metros da casa. A casa grande era aqui, a casa do vaqueiro era mais lá. Fui para a casa do vaqueiro, jantamos, conversamos um bocado, agora eu vou dormir lá. Não, dorme aqui não, vou dormir lá. Você vai dormir lá? Vou dormir lá. Aí entrei para dentro, era candeeiro. Quem lembra do candeeiro? Era candeeiro, aí eu fui lá, diminuí o candeeiro para dar até de manhã. Se deixasse forte, não ia render o negócio. E aí, fui lá, deitei na cama do meu pai. Irmãos, quando eu deitei na cama do meu pai, acredite em Deus. Acredite em Deus. Tinha uma despensa velha lá na cozinha, uma despensa velha. A porta fez. Aí eu disse, lá vem. Desse jeito. Aí você já viu os cachorros. Para todo lado. Para todo lado, aquela agonia, aquele negócio todo. Aí eu saí fora, a lua parecia o dia. Falei, que noite linda. E não vi um animal para cachorro estar latindo. Nem um boi, nada, não vi nada. Aí entrei de novo, fechei a porta. Aí eu comecei a ver os passos. Chá. Aí eu disse, pronto, é agora. Aí eu levantei. Isso devia ser já mais passando das meia-noite. Levantei e disse, eu sei quem é você. Irmão, não tinha um cabelo assentado em mim. Eu sei quem é você. Em nome de Jesus, eu conheço a verdade. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, você já viu
um chicote bater no chão assim, ó. Pá. Bateu no chão, pá. E eu só vi assim uma ventania saindo de dentro de casa. Aí eu falei, acabou. Acredite, nunca mais na minha vida eu vi mais nada, tive nenhum tipo de opressão, mais nada, acabou naquela noite. Foi desmascarado. Vocês estão entendendo, irmão? Então o animismo, ele atribui a comunicação, a possibilidade de comunicação dos mortos com os vivos. Nós não cremos nisso. Nós cremos no Espírito Santo de Deus que se comunica. Nós cremos que os demônios agem e, portanto, nós sabemos quem eles são e repreendemos a eles. Amém, irmãos? Agora, na natureza tem espírito? Tem o espírito do rio? Não. Tem espírito das árvores? Não. Mas o animismo trabalha nessa linha. Os irmãos estão entendendo? 2. Feitiços. Vai apertar. Vai começar a chegar até nós, viu? Feitiços. Os ídolos representam divindades ao passo que o fetichismo se caracteriza por atribuir propriedades mágicas ou divinas a certos objetos. Vamos lá. Em muitos casos, os fetichistas dispensam a tais objetos reverência, adoração, gratidão, oferendas, esperando receber graças ou vinganças dessas divindades. Isso aqui acontece muito no mundo, nas religiões de matriz africana. Os irmãos estão entendendo? Vocês já viram falar no voodoo? O bonequinho voodoo? Pastor, aquilo ali é verdade? Só acontece quem não tem o Espírito Santo. Aquilo até funciona para quem está nas trevas. O inimigo tem poder. Os irmãos estão entendendo? Então os feitiços, eles são o quê? São crenças que se depositam em objetos, em coisas, em elementos que possam fazer mal a outro. Tá bem? Você quer ver um negócio forte que tem muito na Bahia, na minha região? É aquele negócio do despacho. Quem já viu o negócio do despacho aqui? Entendeu? Aí eles fazem lá um propósito, botam uma galinha morta, bebida para o demônio, para atingir uma pessoa, para conquistar o amor de uma pessoa. Acontece isso, sim ou não? Tem gente que é tão bobo que quer pegar os crentes, que pega o nome do crente, bota na boca do sapo. O sapo vai morrer engasgado. E não acontece nada com o crente. Amém? Os irmãos creem nisso? Mas os feitiços e esse tipo de crença, ela é real. Ela é real. E eu me deparei uma vez com um caso de alguém que se converteu ao evangelho, mas não tinha ainda sido liberto totalmente e estava ainda atrelado a um mal que fora feito sobre essa pessoa, e foi preciso ser quebrado. Amém, irmãos? Vamos aqui para o terceiro ponto: as superstições do cotidiano. As superstições do cotidiano. Primeiro ponto: amuletos e talismãs. Tem um anel da força aí, não? É a crença no afastamento dos maus espíritos apenas pelo uso de certos objetos, como galho de arruda, Jorge falou, na ferradura de cavalo, pé de coelho. Muitas vezes são usados como objetos de adornos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem crê aqui no óleo da unção? Todos nós cremos no óleo da unção. Só que o óleo da unção tem objetivo. A Bíblia ensina-nos a usar o óleo da unção com determinados objetivos. O óleo da unção não bloqueia a manifestação de demônio por si só. Não é para isso que ele foi colocado. Óleo da unção é para ungir doente. Óleo da unção é para ungir e consagrar obreiro. Óleo da unção é para ungir doente, para ungir pessoas que estão mal. Mas óleo da unção não adianta passar na porta. Não tem esse efeito. Não é para essa função que tem
tem a unção simbólica pelo óleo na Bíblia Sagrada. Então não vai adiantar você benzer o óleo, orar por ele, jejuar em cima dele e passar num lugar para o demônio não passar. Não vai resolver. Eu nem gosto de ungir objetos, porque a unção é para ungir quem tem alma. A unção é para ungir quem tem espírito. Mas tem uns pastores que ainda ungem o carro, a chave do carro. Tudo bem, dos males o menor, porque a unção ela tem um objetivo. Onde é que a Bíblia fala sobre unção? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o óleo da unção, está sempre atrelado a pessoas. Sempre atrelado a pessoas. Seja a unção para o ministério, quanto a unção específica para cura, ou para alguma coisa específica. Está sempre ligado a pessoas. Então eu já vi pastor ou irmão carregando o óleo da unção como se fosse um amuleto. Os irmãos estão entendendo? Endemoniado, eu vou ungir para expulsar demônio? Tem que usar o nome de Jesus. Pastor, e se tem um grupo de irmãos num determinado lugar que está pegando o óleo da unção e ungindo o endemoniado para expulsar o demônio? Amuleto. Os irmãos estão entendendo como em alguns aspectos é importante a gente estar atento? Tem muita coisa por aí, irmãos, muita coisa. Água ungida de Israel. Eu trouxe essa água lá de Israel, ungida por 70 rabinos e mais 24 pastores. Oramos no monte da transfiguração. E eu vou agora distribuir entre vós uma quantidade desta água. Você vai botar sobre o ferimento. Você vai beber. Ou vai jogar sobre aquele filho atribulado hoje. Molha ele. Hoje vai acontecer. Agora fica mais forte quando você dá uma oferta. É só para quem tem coragem. Tem que ter muita coragem mesmo, né? Tem um bispo no Brasil que ele vende areia do monte, lá do, eu não sei se é do Monte das Oliveiras, do Monte Sinai. Ele vende na igreja areia do Monte Sinai. Eles fazem um vídeo, vários obreiros orando no monte. Estou falando de coisa séria. E vende areia do Monte Sinai. Esse mesmo pastor é o pastor do Salmo, que tem umas irmãs assistindo os Salmos aí. Hoje o seu Salmo é esse. Vai ler a Bíblia, rapaz. Aqui não é um Salmo para mim não, é a Bíblia toda que serve para mim. Negócio de um Salmo. Este Salmo, que dia você faz aniversário? Eu faço aniversário dia 23. O Salmo do pastor. O Senhor é o teu pastor. E hoje nada te faltará. Porque 23 com 23 é profético. Que é isso, pastor? Amuletos, talismã, né? Vou começar, vamos descer mais um pouco aqui. Rogos do espirro. Isso aqui, meu Deus, isso aqui pega todo mundo. A gente não aguenta. Está na cultura. Saúde. Deus te cria. Alguém até tossiu também. Então, irmãos, a gente tem coisas que a gente até faz naturalmente, né? E isso é um dos exemplos, né? Tem outros exemplos mais que a gente poderia estar falando aqui, mas não vamos perder muito tempo nesse. Tá bem? Terceiro tópico, sexta-feira 13. O número 13, olha aí, é tido por alguns como bom agouro e para outros como infortúnio, né? Há até edifícios que passam do 12 para o 14. E eu vou trazer mais umas coisas aqui. Os irmãos têm medo de gato preto?
Alguém tem medo de passar debaixo de escada aqui? Sandália virada para não matar a mãe. Isso é tão forte que uma vez eu, novo convertido, vi a sandália da minha mãe virada, fui lá e desvirei. Aí depois, oh meu Deus. Eu tenho um pastor no Maranhão, um pastorzinho no Maranhão, que ele diz assim: tem crente que é tão besta que você mata de chapéu. E outros que caem do pau escuta a queda. É o dizerzinho lá da roça, né? Mas irmãos, nós não podemos ter esse negócio. Não podemos ter. E tem modismos dentro da igreja. Modismos dentro da igreja. Vamos seguir que esse negócio de sexta-feira 13, isso não existe para nós não, viu? O que mais? Quarto ponto: superstições supostamente bíblicas. Agora estreita mais um pouco. Primeiro lugar, segunda-feira azarada. Segunda-feira azarada. Os judeus não consideram a segunda-feira um bom dia para os negócios, porque no relato da criação de Gênesis 1 não consta o registro "e viu Deus que era bom". Todos os outros dias da semana que Deus foi construindo as coisas, Deus viu que era bom. Mas na segunda-feira Deus não falou nada. Aí já se cria uma superstição. Meu Deus, alguém hoje não levantou com o pé direito? É por isso que não está dando certo. Deu tudo errado na sua vida, hoje você levantou com o pé esquerdo. Está repreendido, né? Que mais? Como aparece nos demais dias, né? Mas no dia terceiro aparece 2 vezes a expressão "e viu Deus que era bom". Por isso, o dia tradicional de cerimônia de casamentos e também o dia em que se celebram grandes negócios em Israel não é a segunda, mas a terça-feira. Os irmãos estão entendendo? Pastor, a gente se apega a alguma coisa bíblica para criar uma superstição na igreja? Às vezes. Às vezes. Vou falar do número 2 aqui já. Eu quero chegar já num ponto, mas vamos falar aqui. Número 2. Mezuzá. A palavra hebraica significa portal, umbral ou também ombreira, né? Este é o termo usado hoje para identificar o pequeno tubo metálico que os judeus usam no umbral direito da porta, seguindo o prescrito na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. Isso não deve ser considerado superstição, pois tem fundamento bíblico. O que está na Bíblia e que serve para os nossos dias e que Jesus não cumpriu, a gente ainda cumpre. Os irmãos estão entendendo? Tudo que Jesus cumpriu, a gente não cumpre. Repete comigo nessa noite: a lei existe 2 vertentes, 2 colunas: leis espirituais, que são estatutos, e leis cerimoniais. As leis cerimoniais, o sábado, culto no tabernáculo, arca da aliança, candelabro e todos os aparatos de culto se cumpriram em Jesus. A gente não usa mais. Apesar que tem igreja que guarda um candelabrozinho aceso, eu acho até bonitinho. Mas não tem razão de ser, porque tudo isso aponta para Jesus. Inclusive a mesa de incensário do tabernáculo é o glória a Deus da igreja. É quando eu e você ora hoje. Apocalipse diz que Deus ouve, sente pelos ouvidos o aroma da adoração da igreja. Quando a gente ora, sobe, como subia a fragrância do incensário no tabernáculo. Mas nós não usamos mais o incensário. Por quê? Porque já se cumpriu em nós. Então, estes elementos de culto se cumpriram em Jesus. Como os judeus, grande parte deles, não creem em Jesus, principalmente os mais ortodoxos, eles ainda carregam um bocado de coisa. Amém, irmãos? Alguém aqui já foi uma igreja judaizante? O que é isso? Uma igreja que começou evangélica e que agora os pastores estão usando talite,
quipá. Os pastores agora estão usando cinto sacerdotal, do sacerdote do Antigo Testamento. Os pastores estão usando linguagens judaicas e aderindo à dieta. Nós não tomamos mais café, não comemos carne de porco mais, porque está na lei de Moisés, resgatando as leis cerimoniais. Repete comigo: toda a lei cerimonial do Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Eu não pratico mais nada disso. A última coisa que foi definido em Atos 15, reunião dos apóstolos, foi não comer carne sufocada, ou seja, não comer sangue. Nós adotamos, porque no Novo Testamento os apóstolos chegaram a essa conclusão. A carne sufocada a gente não come, que é a galinha a molho pardo, nem come sangue. Nós não comemos, porque no Novo Testamento virou uma doutrina apostólica, tá bem? E aí fala da fornicação e outras coisas mais. Então, no geral, tudo que era cerimonial no Antigo Testamento, a gente não cumpre hoje. A gente cumpre hoje as leis morais, espirituais: não matar, não roubar. Porque tem gente que diz assim: não, eu não ando mais segundo a lei, agora eu ando segundo Jesus. Então você mata? Não, porque Jesus não aboliu as leis morais. Jesus cumpriu as leis cerimoniais. Por isso que a gente não guarda sábado. Amém, irmãos? Porque o sábado era um dia de descanso. Nosso descanso agora é uma pessoa. Então olha só, o que mais? O perigo da inversão de valores. Os irmãos estão cansados hoje? A lição hoje é um pouquinho, né? É assim que a gente tem uma lição tão mais top, até mais edificante. Mas essa daqui hoje ela é mais informativa, tá bem? Terceiro ponto, perigo da inversão de não confundir o Cristo da cruz com a cruz do Cristo. Nós não usamos cruz, mas tem uns irmãozinhos que gostam de um colarzinho de cruz. Acha biito, né? Mas eu acho que não é muito, não representa bem a gente. Porque o que importa era quem estava lá e não o elemento em si. Então, cuidado com isso. Os hebreus consideravam a simples presença da Arca da Aliança na guerra como garantia de vitória. Ei, presta atenção aqui. A Arca da Aliança foi perdida pelo sacerdote Eli, e o sacerdote acreditava piamente que o simples fato da arca estar no campo de batalha, os israelitas venceriam os filisteus. Ele cria naquilo. Ele disse para os filhos dele: pode ir, coloca a arca da presença na frente. Eles criam naquilo, mas os corações estavam desviados. Os corações estavam longe. Dizer que ama Jesus, trazendo para os nossos dias, que crê em Jesus, mas nutrindo uma vida de pecado, isso não serve para nós, é para a live, para quem está na live. Nutrindo uma vida de pecado, uma vida dúbia, é um risco muito grave. Paletó não defende ninguém. Dizer que amar Jesus não é amuleto de sorte, senão coaduna com a prática. Dizer que crê em Deus, mas não viver uma vida que demonstre essa fé, como dizia Tiago rasgou o verbo. Tiago disse assim: Paulo falou muito bem da fé, mas eu quero saber onde é que está a fé de vocês. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Não é que eu tenho que ter obras para ser salvo, mas uma vez que eu sou salvo pela fé, essa salvação tem que resultar em boas obras. Os irmãos estão entendendo? Vocês se lembram de quando os fariseus que foram invadidos pelo poder da palavra de João, a pregação de João? João era terrível. João era uma espada afiada pregando no deserto, e os fariseus se sentiram atormentados com aquela palavra e com medo do juízo de Deus, e disseram: batiza-nos. E João disse assim: produzi
depois frutos dignos de arrependimento. Há um tempo para frutificar, sim ou não? A fruta nasce do nada? É um processo. O que isso quer dizer para nós nessa noite? Que se a minha vida não expressar fruto digno de arrependimento, não adianta dizer em nome de Jesus. Não adianta levantar a mão e cantar. É preciso que haja coadunação entre o que eu vivo e o que eu digo, entre o que eu creio e aquilo que eu vivo. E o Eli pensou que a arca da aliança era suficiente. Só que, irmãos, foi decepcionante. Pela primeira vez, com a arca no campo de batalha, os filisteus atropelaram os israelitas. E não só isso, mas levaram, meu Deus, levaram a arca. Irmãos, essa arca teve na frente do povo, quando eles entraram na terra prometida, foi a arca que parou o rio Jordão. Foi a arca que marchou na frente do povo, quando os reis dos Moabitas foram vencidos. O rei Balaque foi vencido com um exército maior, com a arca na frente. Deus disse para Josué: bota a arca na frente, Josué, que você vai passar esse rio em cheia, fora de época. Foi a arca que esteve diante deles, na frente deles, na marcha, para cair o muro de Jericó. Foi a arca que foi usada em várias batalhas. Mas Eli disse: eu vou usar mais uma vez e vai dar certo. Só que já estava longe de Deus. Foi pego de surpresa, foi decepcionado, foi abatido. E o pior, seus filhos morreram na guerra. E quando ele soube da notícia, ele ainda caiu da cadeira e quebrou o pescoço. E o nome de um dos filhos dele, do netinho dele, foi Icabô. Foi-se a glória do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, no mínimo eu devo me despertar um pouco nessa noite, para fazer uma avaliação se eu não estou sendo misticista, se eu não estou sendo alguém supersticioso, que pelo simples fato de levar a Bíblia, ou de ser chamado de crente, me achar imune a qualquer intervenção maligna, avanço do mal, trama maligna. É um perigo me achar imune aos ataques do inimigo. E isso deve me levar a uma vigilância concernente ao meu modus de vida. Por quê, pastor? Porque se eu tiver dando algum tipo de brecha, eu posso usar o nome de Jesus, eu posso cantar, eu posso pregar, e o inimigo pode acessar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Então, o perigo da inversão de valores. E agora, a fé cristã não é superstição. Quarto tópico do quarto ponto. A fé cristã não é superstição. Os filhos de Seva, tendo em vista o misticismo da cidade de Éfeso, cuidaram fosse Paulo o mágico, com uma fórmula. Ei, preste atenção aqui. Eu vou falar aqui agora para gente que fica baseando a fé em líder. Eu vou falar aqui agora para crente da graça de Deus, que só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, que deve respeitar a autoridade espiritual que Deus coloca na igreja, que deve respeitar pastor, que deve respeitar líder, mas não pode ter pastor como elemento de fé. Hebreus 12:2 aconselha, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pastor pode ir e vir, mas a minha fé está no autor e consumador. Amém? Então, muito cuidado. Esses irmãos, esse povo de Cefa, os filhos de Cefa, que eram da cidade mística de Éfeso, influenciados pelo misticismo, pela cultura local, pensaram que Paulo era um mágico, com uma fórmula. O nome de Jesus, Atos capítulo 19, verso 13. Mas eles se equivocaram.
Repete comigo: o nome de Jesus não é fórmula. O nome de Jesus tem poder quando a vida condiz. Ainda hoje há os que transformam elementos cristãos em superstição, baseados em lendas de vampiros. Muitos supõem que, exibindo a cruz, podem expulsar espíritos maus. Eu não sei se vocês ainda assistem, não é recomendado para crente assistir filme de terror ou de vampiro. Água benta de igreja. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Eu já vi exorcismo na internet dos obreiros levar uma água ungida. Jogou sobre o demônio que era uma mulher, rasgou todo mundo na unha. Foi um panavoei, a água ungida não fez efeito nenhum. Porque o efeito contra o mal é o nome de Jesus, proferido por uma vida que dignifique o nome. Amém? Porque o nome também não é amuleto. Senão qualquer um fala e dá certo. Não é assim? Aí alguém diz assim: pastor, mas teve um bêbado que fez uma proeza em nome de Jesus. Aí é quando Deus quer dar uma lição num crente velho desviado, fraco. Num crente velho atribulado que está ali precisando de uma lição. Deus abre uma exceção. Mas Deus não tem por objetivo, propósito, usar bêbado. Jesus quer usar é os santos. Jesus quer usar é os servos da casa. Bêbado é usado por Deus quando o líder, o pastor, a missionária está sem visão. Aí o bêbado, o Espírito Santo pega rapidinho ali, dá uma palavra para a pessoa, para tomar vergonha, ou para voltar para o lugar, ou voltar para o propósito. Mas é exceção. Ou o Espírito Santo continua usando jumenta. Longe de nós querer ser uma jumenta, que é usado uma vez e depois é descartado. O Espírito Santo não quer usar a gente uma vez, ele quer morar, ele quer ficar conosco. A casa tem que estar bem, a casa tem que estar preparada, a casa tem que estar limpa, a casa tem que estar adornada, o coração tem que estar limpo, a mente tem que estar santificada, os olhos tem que estar purificados, as mãos tem que estar santificadas, a língua tem que estar vigilante. Porque senão vai se decepcionar. Eu já participei de uns exorcismos que teve presbítero que teve que vazar. Porque quando o presbítero chegou, o demônio disse: tu! E quando o demônio ia largar ele, ó. Então, irmãos, que nós possamos vigiar nessa lição de hoje. Como assim, pastor? Pastor, tem gente que tem umas coisas aí que nós precisamos estar tirando. Amém? Bíblia no painel do carro, livra de acidente. Bota a Bíblia lá e passa dos 200. Não é? Bíblia no painel do carro, livra de documento atrasado. Pode até livrar se pegar um guarda crente. Mas se pegar um guarda ímpio e cheio de moralista, ele vai dizer o quê? Mas rapaz, você andando com a Bíblia e o documento do carro atrasado, né? Então é só que a gente vai nessa questão aí de maneira sorrateira. A gente não percebe certas coisas que a gente faz no automático. Deixa eu meter esse biblão aqui no painel aqui, que aí pelo menos se o guarda me parar, ele vai ter o respeito. E aí, irmão, surte o efeito contrário, né? Então vigiemos, irmãos, a ponto de que da nossa vida espiritual não se basear em nenhuma superstição, em nenhum misticismo, em nada que não esteja pautado na doutrina. Não funciona óleo ungido para coisas que não têm o objetivo bíblico. Não funciona óleo ungido para ungir qualquer um. Óleo ungido não é nem para se ungir. Tem pastor que desce pastor no aeroporto. Quem ungiu ele? O óleo ungido só tem poder
e só delega autoridade, que a autoridade é autorização. O óleo ungido só tem poder quanto uma autoridade maior, usada por Deus, derrama o óleo sobre outra autoridade menor, delegando autoridade sobre aquela pessoa. Mas tem pastor que se auto-unge. E está cheio, no Brasil está cheio, em Portugal também tenho percebido que está bem cheio. Mas nós não, nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que existem princípios bíblicos e padrão. Vamos nos colocar de pé que já passou do horário. Sabemos que existe um padrão de Deus. E que eu devo me preocupar é com isso, irmãos. Nós, irmãos, atenção, devemos nos preocupar é com a nossa vida espiritual. Primeiro, no aspecto do cuidado pessoal. Vou repetir de novo. Eu preciso primeiro tomar cuidado com a minha vida espiritual, no aspecto pessoal. Disse Paulo ao jovem pastor Timóteo, pastor de Éfeso. Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Primeiro de quem? De ti mesmo e depois da doutrina. Porque tem pastor que cuida da doutrina, mas não cuida de si mesmo. Primeiro cuidado é de mim mesmo, com os meus jeitos, os meus problemas, os pitbull, a carnalidade. O cuidado primeiro é individual. Deus falou a Noé: Noé, entra tu, vírgula, e a tua casa na arca. A responsabilidade, ela é individual. Eu não posso culpar ninguém pelo meu estado espiritual. Deus não deu essa autoridade. Já pensou? É meninice um crente chegar e dizer assim: eu não estou bem por causa do Hélio. Não. O Hélio pode até me entristecer, pode até afetar alguma coisa em minha vida, pode, mas não é ele que vai determinar a saúde espiritual da minha alma. Porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei como esse Deus fala, projeta, se move, trabalha. Portanto, eu não vou terceirizar nada a ninguém, nem confiar em coisas que Deus não esteja. Os irmãos estão entendendo? A sua vida é só sua. Diga comigo: a minha vida é só minha. A responsabilidade é minha. O volante tem que estar nas minhas mãos. Esse negócio de ficar o tempo todo por causa disso, por causa daquilo, não, irmãos. Esse marido velho atribulado, para com isso. Essa mulher velha que não me compreende, para com isso. Cada um assume a sua função, a sua responsabilidade. Tem cuidado de ti mesmo. E tem gente que é igual o pessoal de Gideão. Tem gente que é igual o pessoal de Gideão. Rapaz, está aí na maioria. Está indo a maioria. Entrou água, hein? Ministério de Gideão, ó. Quem sabe não é isso que Deus quer para Gideão? Não é assim? O importante é a gente saber qual é o nosso propósito. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu peito e diga: eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei das minhas responsabilidades. Não é pastor, não é líder espiritual que vai determinar sobre a minha vida. É minha comunhão com o meu mediador, Jesus Cristo. Não vou pautar minha fé em nenhum líder, por mais poderoso, maravilhoso, cheio de unção. Eu não vou pautar minha fé, porque se ele cair, minha fé permanece saudável no Cristo que me chamou. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvamos o teu nome porque o Senhor nos libertou, Pai, da confusão, das trevas, da inocência de não conhecer a verdade. Louvamos o teu nome porque hoje uma luz brilhou em nossa mente, em nosso coração. E agora, Pai, nós andamos a passos largos para o céu. Nós andamos firme, nós estamos firmados na rocha. Nós não andamos mais como as ondas do mar,
Mas agora, Senhor, nós estamos plantados na rocha que é Cristo. E portanto, Pai, assumimos a responsabilidade da nossa vida e cremos no Espírito Santo para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,